E aí, pessoal, todos bem? Olha só, vamos corrigir 7 questões de direito civil que foram cobradas no 37º exame e eu vou procurar seguir aqui uma certa dinâmica como se fosse no dia da prova. Ou seja, nós teríamos 3 minutos e 45 segundos para resolver cada questão, tá? Eu quero que vocês se acostumem com essa pegada, porque é a pegada de prova. Não adianta você, puxa, professor, acertei a questão, fiz as 7 questões de direito civil e acertei. Tá, beleza, mas você demorou 40 minutos para fazer, quando na verdade você poderia demorar apenas 23 minutos. Olha que problema, tá? Então, a nossa pegada aqui tem que ser mais dinâmica, como se fosse no dia da prova. É lógico que o raciocínio que nós vamos desempenhar aqui é o raciocínio que você deveria ter no dia da prova, tá? Inclusive identificando os erros das assertivas, né? Então vamos lá, ó, prova tipo 1 branca. Valdo é titular de vultoso patrimônio e amigo de infância de Tadeu, que passa por sérias dificuldades econômicas. Frente às diversidades vividas pelo amigo, Valdo entrega as chaves de um imóvel de sua propriedade para Tadeu e diz a ele: a partir de agora, essa casa é de sua propriedade. Sobre a hipótese apresentada, assinar a afirmativa correta. Pessoal, para resolver essa questão, nós deveríamos estar ciente do artigo 108, 541 e 1227 do Código Civil. Olha só. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação e renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país, que é o caso aqui da questão, tá? Então, teria que ser feita por escritura pública, tá? Artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis, que não é o caso da questão, e de pequeno valor se lhe seguir incontinente a tradição. Artigo 1227 diz o seguinte: os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos nesse Código. Então, também deveria, por obrigação legal, ser realizado o registro no respectivo cartório, tá? De posse dessas informações, nós já poderíamos ir para as assertivas. Olha só, a declaração verbal de Valdo junto da tradição do imóvel é suficiente, não, é insuficiente. B, para que a doação de imóvel de Valdo a Tadeu se aperfeiçoe, será imprescindível celebrar contrato por meio de escritura pública, seja qual for o valor do imóvel. Não, acima de 30 salários mínimos é que a escritura pública é legalmente necessária ou obrigatória, tá? Então, quando ele coloca seja qual for o valor do imóvel, deixou a assertiva incorreta. C. Para que Valdo realize a pretendida doação de imóvel a Tadeu de modo válido, é imprescindível celebrar contrato de forma escrita, seja por meio de escritura pública ou instrumento particular, a depender do valor do imóvel. Repare que ele teve que explicar bastante para tornar a assertiva correta, tá? D. Caso o Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu adquirir um imóvel, a doação seria válida sem que se fizesse por escritura pública ou instrumento particular, independentemente, não, olha lá, independentemente do valor, também deixou a assertiva incorreta, tá? Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Henrique, 50 anos, médico dermatologista, recebe em seu consultório Nicola, 70 anos, dentista, para a realização de um procedimento ambulatorial em sua mão. Durante o procedimento, Henrique ministra erroneamente ácido na mão de Nicola, que era alérgico. Fato conhecido por Henrique antes do início do procedimento. Henrique imediatamente adota as medidas preventivas necessárias à mitigação do dano, mas Nicola fica com sequelas permanentes na mão, inabilitando-o parcialmente para o exercício da profissão, porque impede que ele realize procedimentos ortodônticos que necessitam do uso de ambas as mãos. A respeito da indenização a que Nicola faz jus, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, pessoal, para nós respondermos corretamente essa questão, teríamos que ir lá no artigo 949 e 950 do Código Civil. Olha só, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido
das despesas de tratamento e dos lucros cessantes, até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes, até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Além disso, a súmula número 387 do STJ diz o seguinte, ó, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Sabendo disso, nós poderíamos ir para as assertivas. Olha só, deve abranger os danos emergentes correspondentes às despesas de tratamento e não abrangerá indenização por lucros cessantes. O não deixou a assertiva incorreta, de acordo com o artigo 949 do Código Civil. B. Deve abranger as despesas de tratamento, os lucros cessantes até o fim da convalescência e a pensão correspondente à importância de trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Perfeito, de acordo com a conjugação do artigo 949 e 950. C. Caso a hipótese enseje a reparação de danos estéticos, não se poderá acumular com a indenização por danos morais, à luz do princípio da reparação integral. Mentira, poderá sim haver a acumulação, tá? D. Henrique não pode ser condenado ao pagamento de indenização de lucros cessantes e danos materiais diretos de uma só vez. Pode sim, tá? Repare que a banca utiliza muito o advérbio de negação para deixar assertivas incorretas, hein? Preste atenção nisso. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Pedro e Joana casaram-se pelo regime de comunhão parcial de bens. Na constância do casamento, Pedro herdou ações e comprou um carro, enquanto Joana recebeu de doação um apartamento e ganhou um prêmio de loteria. Com base nessas informações, assinale a opção que indica, em caso de divórcio, os bens que devem ser partilhados. Pessoal, o artigo 1659 do Código Civil e 1660. Vamos ler? Olha só. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, olha só, doação já sai, né? Ou seja, a doação de um apartamento a Joana já não deve ser partilhado, tá? Inciso 2, ó, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. 3, as obrigações anteriores ao casamento. 4, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. E 5, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, tá? Artigo 1660. Entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legados, em favor de ambos os cônjuges. 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. E 5. Os frutos dos bens comuns e dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Repare que a herança está lá no artigo 1659, inciso 1, né? Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por sucessão. Aí entra a herança das ações, tá? Então, de posse dessas informações, nós teríamos que retirar as ações e o apartamento, tá ok? Devem ser partilhados o carro e o prêmio de loteria. Gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Joana contratou Maria para fotografar a festa infantil de sua filha, Laura. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do preço pactuado para o serviço. O restante do preço seria pago após a festa, quando entregues as fotografias do evento. Acontece que Maria não compareceu à festa de Laura, deixando de tirar fotografias contratadas. Joana contratou às pressas outro fotógrafo e conseguiu registrar o evento a seu gosto. Entretanto, teve de pagar valores mais altos ao novo fotógrafo, o que lhe gerou prejuízos de ordem material. Diante desse cenário, considerando-se que os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, assinale a afirmativa correta. Para resolver essa questão, pessoal, que trata aí de arras e sinal, no caso aqui de 20%, né? Nós temos que ir lá no artigo 418 e 419 do Código Civil. Vamos lá, ó.
Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente com a atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo de indenização. Repare que as arras é um valor inicial, cabendo uma indenização suplementar, porque às vezes demora, né, para contabilizar o prejuízo, ok? Então, daí a necessidade de o legislador colocar que pode haver sim uma indenização suplementar, tá? Vamos para as assertivas. Olha só, Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente. É, vírgula, está tudo bem. Com atualização monetária, juros e honorários do advogado. Beleza. Mas não pode pedir indenização suplementar. Pode pedir indenização suplementar, sim. B. Joana pode pedir apenas a devolução de 20% adiantado. Não, apenas deixou a assertiva incorreta. C. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantado mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários do advogado. E, se provar maior prejuízo, pode pedir indenização suplementar. Esse aqui resumiu, né, o que está correto. Gabarito é letra C. D. Joana pode pedir a devolução dos 20% acrescidos de atualização monetária, juros e honorários do advogado, sendo esse o máximo de indenização. Não, ela pode, além desse, pedir uma indenização suplementar. Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Nicolas, servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na terceira vara civil da comarca da capital, toma conhecimento de asta pública a ser realizada sob valioso bem na vara em que elabora, no intuito de colaborar com a rápida solução do processo visando ao bom andamento da justiça e para saldar as dívidas do devedor, decide comprar o bem objeto do litígio, pagando o preço compatível com o mercado no âmbito da asta pública realizada em sua vara. A referida compra e venda, se efetivada, será, para resolver essa questão, nós temos que saber o conceito de asta pública. Vamos ver, olha só, asta pública é um ato da justiça pelo qual são alienados bens do devedor para que, com dinheiro apurado, possam ser pagos o credor, as custas, as despesas do processo. É subdividida em praça e leilão, sendo a primeira a denominação para alienação de bens imóveis e a segunda para bens móveis. Então, nós temos praça para alienação de bens imóveis e leilão para bens móveis, tá? Artigo 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos servidores públicos, inciso 2, né? Em geral, os bens e direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, ok? Então, nesse caso, de acordo com o artigo 497 do Código Civil, essa compra e venda seria nula, tá? Então, ó, vamos para as assertivas. Letra A, nula, considerando que Nicolas é servidor na mesma vara em que foi realizada a asta pública. Exatamente, pessoal. Não pode ocorrer o que o enunciado narrou, ok? Gabarito é letra A. B, válida. Não é válida, é nula. Só aí você já cortava a questão, tá? C, anulável. Também não é anulável, tá? É nula. Ou seja, já nasce eivada de vício, tá? D, nula. Opa, D, você poderia ficar na dúvida. Considerando que a asta pública não pode recair sobre bem litigioso. Mentira. A asta pública pode sim recair sobre bem litigioso. Me dá um exemplo, professor. Está aqui, ó, um exemplo de que a asta pública pode recair sobre bem litigioso. Vamos dizer que um bem esteja em litígio, né? Duas pessoas estão dizendo que são proprietárias de determinado imóvel predial, que, porventura, esteja devendo condomínio, esteja devendo aí meses de condomínio, porque tanto um quanto o outro não pagam o condomínio. E aí vem o condomínio e fala o seguinte, ó, eu não quero saber, tá? A dívida é propter rem, ou seja, ela acompanha o bem. Eu quero que esse bem seja levado à asta pública e que com valor seja quitado o condomínio. Olha aí, tá? Um belo exemplo. No caso, o adquirente, né, em asta pública,
vai estar responsável aí pelo débito junto ao condomínio. Então, esse aí é um exemplo de que a asta pública pode sim recair sobre bem litigioso. Ok? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, a Associação Atlética de uma renomada instituição de ensino jurídico brasileira, que possui mais de 600 associados, publica edital em seu site e também nas redes sociais de convocação para uma Assembleia Geral a ser realizada por meio eletrônico, 30 dias após a publicação, tendo como pauta a aprovação das contas dos diretores relativas ao exercício financeiro anterior e a alteração do estatuto. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, de acordo com o artigo 48A do Código Civil, as pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto na legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para fins do disposto no artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Então, por causa da pandemia aí, houve essa alteração que trouxe essa novidade, essa boa novidade, tá? E aí vem a banca e fala o seguinte, ó, a convocação da Assembleia Geral feita pela Associação Atlética apresenta vício formal que conduz à nulidade absoluta, diante da impossibilidade de realização por meio eletrônico. Mentira, né? O artigo 48A veio dar legalidade a esse tipo de convocação para a Assembleia Geral. Tá? B. A realização da Assembleia Geral por meio eletrônico é possível juridicamente, desde que respeitada a participação e a manifestação dos associados, salvo para alteração estatutárias. Não, é inclusive para alteração estatutária. O final do artigo 48A fala lá, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 desse Código, que trata desse tema. Então, o salvo deixou a letra B incorreta. C. A realização da Assembleia por meio eletrônico é válida, desde que garantida a participação e a manifestação dos associados, além do respeito às normas estatutárias, inclusive para a realização de alteração dos estatutos. Perfeito. Esse é o gabarito da questão. Ó. D. A realização da Assembleia Geral por meio eletrônico é anulável. Não, ela não é anulável. Ela é legal, tá? E foi realizada de acordo com o artigo 48A. Portanto, há sim previsão legal. Gabarito é letra C. Olha lá, pessoal. Rodrigo e Juliana celebraram o contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição dos 20 cavalos de raça manga larga de propriedade desta última. O contrato possui cláusula prevendo a solidariedade ativa de Rodrigo e Juliana e que a entrega será feita de uma única vez. 10 dias antes da data pactuada para a entrega dos animais, Márcia culposamente esqueceu aberta a porta do curral onde os animais estavam, o que ocasionou a fuga dos equinos. No dia combinado, Márcia dispunha de apenas 5 cavalos, os quais foram oferecidos a Rodrigo e a Juliana como parte do pagamento. Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, vamos por parte aqui, porque essa correção demanda um pouquinho mais de explicação. Ó, Rodrigo e Juliana são credores solidários. Márcia é devedora e deve prestar 20 cavalos ao casal. Trata-se de uma obrigação de dar coisa incerta, tá? Porque ele só falou cavalo manga larga, então qualquer cavalo manga larga pode ser dado aí para saldar a dívida, né? E cujo objeto é indivisível, você não consegue repartir o cavalo, tá? Não confunda aí a divisibilidade ou indivisibilidade do objeto com quantidade do objeto, tá? Por favor. Trata-se, portanto, ó, de acordo com o artigo 236 do Código, Maria perdeu a coisa culposamente antes da tradição, ou seja, entrega. Portanto, por força do artigo 236 do Código Civil, Rodrigo e Juliana possuem a faculdade de ou exigir o equivalente pelos 20 cavalos e a indenização por perdas e danos, ou aceitar os 5 cavalos com abatimento no preço mais perdas e danos. Ok? Eles, de acordo com o artigo 236, possuem essas opções. Tá? O que faz com que o gabarito seja a letra B. Ó. Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os 5 cavalos com abatimento do preço ou considerar resolvida a obrigação e, tanto num quanto no outro caso, exigir indenização por perdas e danos. Perfeito, é o que está no artigo 236 do Código Civil. Tá? Letra A. Por se tratar de obrigação de entrega de coisa
a dois credores, a previsão de solidariedade ativa contratual é desnecessária. Não, pessoal, ó, de acordo com o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou vontade das partes. Tá? Nesse caso aqui, dependeria da vontade das partes. E foi o que as partes decidiram e colocaram no contrato, né? Tá ok? Se, caso o Rodrigo e Juliana optem pela conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade não subsistirá. Mentira, artigo 271, ó. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, ó, ainda que a prestação se converta em perdas e danos, subsiste a solidariedade, tá? O não deixou a assertiva ser incorreta. D. Márcia poderá compelir Rodrigo e Juliana a receberem 5 cavalos, posto se tratar de obrigação divisível. Não, a obrigação é indivisível. Pegadinha clássica aqui. Não confunda a classificação de divisível ou indivisível do objeto com a quantidade do objeto. Tá ok? Gabarito, a letra B. Com isso, nós terminamos aí a correção de 7 questões de direito civil. Você pode ter acesso a esse material, inclusive escrito no link que eu vou deixar no comentário fixado. Ok? Forte abraço, até a próxima.